Lançado em 2008, Onde Moram os Tatus é um romance que basicamente resgata com humor as raízes do estado de São Paulo. Uma lendária estrada indígena, a pioneira fábrica de ferro do Brasil e a ousadia épica dos tropeiros formam o cenário do romance, ambientado na metade do século XIX. A história acontece ao longo da chamada Rota do Muar, que ligava o Rio Grande do Sul ao interior de São Paulo, aproveitando-se em seu traçado de diversas ramificações da lendária estrada indígena conhecida como Peabiru. Em particular, a história transcorre na região de Sorocaba, onde havia o maior mercado de muares dos séculos XVIII e XIX. Outro ponto a permear o romance é a fundação, apogeu e declínio da fábrica de ferro de Ipanema, a primeira do país. O texto é essencialmente ficcional, mas ainda assim utiliza-se de fatos folclóricos, como a lenda do Chiro Gato, o bugre assaltante e assassino de tropeiros, resgatado como o matador de tropeiros tatuianos na Rota do Muar. Apesar da base verídica, o texto não é histórico, muito menos didático. Com cada um de seus intertítulos encerrando na forma de um causo, com desfecho jocoso, o roteiro é basicamente de humor. Seu compromisso, tal como nas narrativas caipiras, é com a ficção, com a invenção, com a lorota. Assim, o leitor conhece uma antiga e tradicional comunidade do interior, com seus tropeiros, índios, coronéis, capangas, escravos, imigrantes, benzedeiros, prostitutas e até um muar falante. Enfim, onde moram os tatus? Linha, é a mãe. E por causa de ter aquele carício? O coronel nem bebe? Ele não, mas diz que o alemão de Peró é malpinhoso. E qual é a novidade, alemão bebo? É que o Taíco quer agradar ele. E você? Quer ajuda? Quero sim. Me ajuda pinicando daqui. Giserda, de frente pro fogão a lenha, tá ali, ó, mexendo a panela, picando e temperando. É milho verde pra todo lado. Daqui a pouco tem pamonha, curau e catimpoeira. Eu imagino que não é fácil, sabe? Ser cabação assim que deu o Talaíco. Agora, ele enfiou nas ideias que quer casar com a galeguinha azeda, a filha do alemão bebum. Mas como a conversa dele é uma porcaria, vai tentar conquistar o pai dela pelo estômago e principalmente pelo fígado. Na frente da Giserda tem uma vasilha com caldo amarelado. Ela fica mascando o milho de canjica e de repente cospe na vasilha, engordando o tanto de caldo. Sorte do Talaíco é que a Giserda aprendeu bem as receitas do povo indígena e até piorou. Essa catimpoeira que ela faz, de baba com canjica, é famosa na região toda. Giserda dá uma puxada lá do fundo da goela, ajunta mais cuspe e torna a mascar canjica de novo. Tem uns peão mais nojentos, sabe? Que pede pra socar o pilão a canjica no pilão. Mas o gosto não é o mesmo. Quem entende garante. Pra ficar mais azedinho o sabor perfeito, tem que ser mascada por velha. E diz que quanto mais velha, com a mulher, melhor o gosto. Giserda, então, manda mais uma cusparada na cumbuca. E como a Giserda já devia ser velha, quando o Raposo Tavares nasceu, essa bebida vai ficar especial de boa. Agora é só esperar um dia, mais ou menos, e tá pronta a catimpoeira. Eita, que bebida das boas! Soca pilão, tá? Socando pilão. Os grãos de milho, sabe? Mas depois verte o cardo, colocando em um tacho, com a água já fervendo. E depois que o cardo tá bem quente, vai pra outra vasilha. Nesse ponto, carece coar esse sopão de milho. Aí, finalmente é só botar nos barris de madeira, pra ganhar azedura. E dali um tempinho, pronto, cerveja de milho. Só que a pilão retira uma canecada da cerveja do barril e bebe com gosto, lambendo os beiços. E sem frescurinha, artesanal de verdade. Talarico
fortuna do Bento. De um dos bolsão pendurado do bicho, ele tira um par de bota novinha. É isso mesmo, Bento. Não ando satisfeito. E um homem assim que eu não merece isso. Assim que jeito, coronel? Bom de coração, sensível e principalmente empreendedor. Que dá trabalho para tanta gente. Verdade. O privilégio de trabalhar para o senhor, já que é pago pelo nosso esforço, capaz que o senhor merece ficar aborrecido. E não é? Agora careço é de pensar mais em mim. Por isso é que decidi casar com a galega. Ô coronel, então nós vai para Iperó de novo amanhã? Tô na fé que vamos. Só carece de ver se a Gisele e o vosso amigo aí terminaram as coisas que eu mandei fazer. A Gisele eu vi que sim. E a cerveja? Pronto? Bom, aí eu já não sei. Pergunta pro cervejeiro. Eu até tentei, coronel, mas o só capilão é muito perfeccionista. Ele não aceita coisa mais feita. Por isso experimenta os produtos até ver que tá bom mesmo. E quando eu cheguei na cervejaria artesanal, ele tava meio desmaiado, um pouco vomitado. Mas vomita na minha cerveja! Imagina, coronel, é cerveja, é coisa sagrada. E tem mais, pelo efeito que ele deu no soca, eu aposto que o engenheiro azedão vai adorar. É, ouvi que os irmãos são loucos por cerveja. Vou dar bastante pra ele. E aí, quando estiver bem contente comigo, peça a mão da filha dele em casório. Bem pensado, coronel. E por ela, o senhor vai dar alguma coisa também? Coronel, olha pro Bento como quem levou desaforo, sabe? E puxa do outro bolsão mais um par de bota. Mas é que era menor que a primeira que ele pegou. E aí ele fala: Mas é claro, vou dar um par de butina. Butina? Butina! Se nós vamos casar, é pra ela dar de parça, não eu. E quando vier morar aqui, vai precisar. Será que ela vai gostar? Não vai mais querer tirar dos pés. Capaz que a pequena seda não vai gostar de uma butina, né? Eu lembrei da história da mansão outro dia quando tava pensando em você. De mim? Foi. Então eu catei uma coisa que eu tenho comigo até hoje. Oi. É bem bonito. Eu queria dar pra você. velho tio, coloca as mãos dentro do bornal e vai retirar algo. Ela até gosta de manga, mas eu dispenso caroço, viu? Não é caroço não, porra. Velho tio, estende a mão e entrega pra Giserda uma pepita de ouro, grandona. Ela fica parada um tempo, sem saber o que dizer. Pega a pedra, dá uma olhada bem dada e sorri pra ele. Ô, você quer me dar isso? Se você quiser. Mas eu não tenho nada pra dar pra você. Velho Pinho toma as mãos dela e acaricia com carinho. Não quero nada. Só a nossa companhia. Os dois se abraçam e Velho Pinho quer beijar ela, mas fica receoso. Giserda então toma a iniciativa e beija ela. É caos que não acaba mais. Tem o do casório e do sumiço da mulher do coronel, tem o do rindivo da dona Bernarda, tem o do Saladino e suas três mulheres, e o não menos importante, tem o caso que eu sarvei um menino e virei sujeito de respeito. Se vocês quiserem conhecer, pega o livro para ler. Onde Moram os Tatu, do ilustre tatuiano seu Ivan Camargo. Seus escritos são o tesouro da nossa tatuí, que já vira filme. É memória para ficar para sempre. Para encerrar, eu peço licença e deixo aqui nosso prato de roça. Se for bosta, não pisa. Se for tatu, não cutuca. E se for fofoca, enterra e planta em cima o sossego. E antes de tudo, obrigado, povo bom! Vocês deram ouvido para essa nossa prosa e calor para esses terreiros de palavras, sabe? Nosso agradecimento também vai para o nosso autor, seu Ivan Camargo.
Seu livro é presente da história, é caminho que alarga a alma. E tem adendo: quem erra, conserta. Quem ri, ensina. Quem aprende, guarda. E eu agradeço mais uma vez a cada risco que vocês deram. A estrada ficou mais leve. E tem regra de ouro. Olha o chão primeiro, o brilho depois. E obrigada, gente. Sem plateia de olho vivo, causa murcho. Vocês, causa floresce. Agora me responde com vontade. Onde que mora o Tatu? Mora no buraco que a pressa abre e o cuidado tampa. Mora no riso deitado, que cura cansaço de estrada. Mora na beirada da prosa e no fundinho da lembrança. E se no caminho aparecer algo que não presta, a gente aprende a varrer. Porque no fim das contas, é aqui, no fundinho da prosa, que mora os tatu. E mora também o jeitinho da gente de ser feliz. E onde tem tatu tem história. Onde tem história, tem gente. Então fica combinado. Nós vai seguindo de mansinho, rindo sem malícia e honrando ao autor. Obrigado, boa tarde e que Deus abençoe o caminho de vocês. Eu vou entregar o problema para ele. Esse foi o presente do Núcleo em Cena. Eles pegaram o texto faz 25 dias, o livro e o roteiro. E daí eles perguntaram: pode fazer uma livre interpretação? Eu acho que a provocação é essa, né, Ivan? É que as pessoas vejam e provoquem umas às outras. Parabéns, gratidão, Rose, por aceitar o desafio. Eu sei que a agenda de vocês estava soterrada de trabalho e assim espero que continue muito mais vezes. Obrigado, Guilherme, Letícia, Cláudio, Thaís. Obrigado mesmo. Agradeço a toda a equipe que aconteceu. Fique à vontade. Dando um abraço ao projeto, porque tem tanto trabalho para ele esse ano. Não foi só esse projeto, ele participou com a gente da apresentação da FI, nós tivemos alguns contratempos. Ele foi tão resiliente nessa história, sim, só ele sabe quanto tempo para agradecer. E daí, ele está falando de provocação, então, né, de subverter aquilo que é original e tal. E aí acabou sendo uma grata surpresa, de verdade, uma alegria. Quando a gente faz alguma coisa e ela se desdobra, é como se fosse um fluxo, né? Sabe, de criação, de compartilhamento, de cumplicidade até. Né? E esse trabalho, assim, eu lancei esse livro em 2008, e ele já escrevi isso até em rede social essa semana. Graças ao Jaime, não sei onde ele está. No final. Mas meu irmão a vida inteira. E isso começou em conversa de bar, assim, né? A gente gosta de beber, né? Eu não tenho frescura de falar isso. E a gente ia todo dia lá, quase todo dia no Capitão 15, ficava falando sobre essa história de ter vergonha, de ser caipira e tal. Incomodava. E a gente sentia que precisava fazer alguma coisa. E que são as nossas origens e tal, né? Você só não tem orgulho de quem você é quando você não conhece. Né? E ser caipira é respeito até aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos bisavós. E aí começou a surgir essa necessidade, assim, essa vontade de dizer que é bacana. E a gente começou a trocar ideias, estava comecei a fazer pesquisas, né? Conversas com pessoas que tinham causos, né? Livros, né? Você tem alguns estudiosos, por exemplo, como o Antônio Cândido, que é um intelectual respeitadíssimo, que fez o doutorado dele em cima da história dos caipiras. Né? Se chama Marcelo Cândido. E aí, com isso, nasceu esse trabalho, né? Que só tem gerado coisas bacanas até hoje. Né? A última mais legal, então, foi a possibilidade da transposição dessa história para um roteiro de cinema.
graças às leis de incentivo, né? Que eu acho que é o que sobrou de muito bacana, de muito bonito dessa pandemia, né? Acho que a pandemia gerou a possibilidade de, com o pretexto de se fazer os artistas sobreviventes, que todo mundo tem que pagar conta, né? Surgiram editais de cultura que se perpetuaram, né? Uma delas, especificamente para isso, para a Lei Paulo Gustavo, pela qual a gente está lançando o roteiro agora, né? Então sobrou isso, né? Às vezes, uma grande tragédia, sobra uma coisa bacana. E aí eles trabalham essa história, então surgiu disso, né? De uma necessidade de dizer que é bacana ser caipira, que é bacana ser tatuiano, que é bacana a gente fazer parte dessa região que foi desbravadora no Brasil, né? Chegou, né? Que é da família do progresso de 103 anos, né? Que me dá uma carga de responsabilidade enorme de fazer sobreviver essa empresa, né? E aí esse valor à história é tão importante que deixa para a gente um sentimento de obrigação enorme. Então esse livro assim nasceu com um sentimento de obrigação, mas que ainda bem se transformou em algo muito prazeroso, porque é isso que vocês tiveram a oportunidade de ver aqui. Às vezes falar sobre história, falar que é bacana, a gente respeitar nossos bisavós, porque é isso que a gente está fazendo, nossos avós, né? Porque a gente fala a nossa história, a gente está resgatando e dando valor para a nossa própria família. Tatuí é a nossa família, Sorocaba é a nossa família, né? A nossa matriz, então pode parecer chato, mas não é. Então, aí, para concluir, isso que vocês fizeram aqui foi mostrar que trazer história, falar da nossa vida, pode ser muito engraçado, pode ser bacana, pode ser feito de uma maneira que agrada, que contagia as pessoas a querer saber mais, né? Então, eu agradeço demais a iniciativa de vocês, a possibilidade de poder fazer com vocês esse resgate e essa possibilidade de valorizar a nós mesmos, né? E ficou muito bacana. Acho que vocês extraíram partes, né, dessa história que são das mais escatológicas, que não é só isso, mas é aquilo que toca as pessoas de uma maneira mais rápida, mais né, que até jovens então entendem. Então, acho que foi uma escolha muito bacana e eu agradeço mais. Tá? Antes, então, de dar um abraço a vocês, eu só vou explicar por que dessas duas publicações, né? Aqui, tá? As duas, né? Que esse é o lance que vocês, né, já comentaram e tal, que eu comentei, saiu em 2008. Essa aqui é uma segunda edição e aqui é a adaptação dessa mesma história para roteiro de cinema. O que acontece? Aqui, né, é uma iniciativa da Prefeitura de Tatuí, né, com apoio da Polícia e tal, que eles têm, então, o edital de publicação de livros, e aí eu apresentei a proposta, né, de uma segunda edição desse trabalho, que já estava esgotado, né, em 2008 para cá, são 17 anos, né, ele acabou. Né? Apesar de que na primeira vez ele saiu pelo PROAC, a exigência na época era de uma tiragem muito grande, de 1.500 exemplares, mas eu fui distribuindo, porque, né, eu brinquei que ninguém compra livro, então eu fui dando, e eu acho que é justo, porque é o dinheiro do Estado, então é uma forma de a gente, às vezes, retornar para as pessoas o investimento que elas dão para o Estado, na forma de imposto, você devolve para elas em literatura, né, nesse caso. Então, eu fui distribuindo isso ao longo dos anos e ele acabou. E aí, né, eu tive o prazer de ter aprovado esse projeto para publicação de livros da Prefeitura de Tatuí por uma segunda edição. Então, saiu o texto. Né? E aqui é pela Lei Paulo Gustavo, né, com uma proposta da Juliana, né, que era para a pessoa jurídica, que a gente fez juntos, esse projeto, então ela que apresentou. E, no caso, a minha função dentro desse projeto era fazer a adaptação dessa história para a linguagem de roteiro cinematográfico. As contrapartidas desses dois editais que a gente está aqui então fazendo as ações juntos é o seguinte, né? Esse daqui, como eu comentei, é para distribuir. Então, vocês que
né, que acompanhar na apresentação e tal, quem quiser leva de graça esse livro, tá? Eu não vou vender, eu vou retornar para os tatuianos que pagaram imposto para a prefeitura e com isso teve esse tal eu pude fazer uma segunda edição. Então, é de vocês e retorna para vocês. Tá? E esse daqui, né, pela Lei Paulo Gustavo, com a operacionalização da prefeitura também, mas é um recurso do governo federal que partiu, né, a partir da pandemia. A ideia é o seguinte, não é nem vender, não é nem dar, só que é para fazer uma propaganda de tatuí. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho levado às mãos de pessoas que são da área do audiovisual, como uma espécie de publicidade nossa. Se algum dia alguém tiver interesse em viabilizar alguma coisa nesse sentido, né, uma maneira diferente de apresentar uma história, de uma maneira mais bonita, né? Então, acho que ficou um negócio legal. Posso dizer isso, eu estou falando da questão tutorial, visual, como foi o que fiz, né? Vocês viram, você vê que é parecido, né? As capas, mas foi coincidência. Essa foto aqui tem uns 15, 20 anos anteriores a esta imagem. Essa capa aqui foi feita por um tatuiano, Fábio Antunes dos Santos, que hoje é um cara extraordinário na área de ilustração. Ele trabalha para a Coca-Cola, trabalha para a Natura, ele é sobrinho do Velho Barros aqui, filho da Josefina, apareceu há pouco tempo, infelizmente, ele é um gênio de desenho. E aí, quando eu fiz o trabalho do teatro, com o Francisco Pinto de Boituva, produtor, ele fez uma excursão sobre tropeirismo, muitos anos atrás, como fotógrafo e documentarista, e ele fez fotos. E aí, quando ele recebeu esse livro que eu dei para ele de presente, ele falou, tem uma foto muito parecida com a capa desse livro. E foi uma coincidência, eu pedi para ele usar essa imagem como capa. Então, foi uma baita, uma coincidência, algo assim, né? Bacana também. Isso é uma história. E é isso. Então, esse daqui é para a gente distribuir para quem é da área do audiovisual, inclusive do tatuí, quem quiser, pode mandar um e-mail para a Juliana e a gente encaminha isso aqui gratuitamente, tá? Então, isso são dois editais diferentes e hoje a gente pode as obrigações de cada um dos dois editais aqui apresentando, né, para vocês, fazer parte das nossas companhias também, a distribuição disso. E aqui também a distribuição para quem quiser gratuitamente. Tá bom? É isso. Obrigado. Um abraço. E é claro que assim, já vou adiantar, tá? Quando fala, vamos doar a biblioteca para alguém, quando alguém vem a falecer, vamos doar a biblioteca. Só vale a doação quando o livro é autografado para a pessoa, porque todo o restante é linguagem universal. Então, é claro que o Ivan vai ceder a honra de autografar os livros para a gente, né? Afinal de contas, esse vai ser o momento histórico das nossas vidas que está se fundindo com a história da vida dele. Então, ele vai estar aqui à disposição e é uma grata satisfação recebê-los aqui nessa tarde. Obrigado, Ivan. E me dê muito trabalho, eu quero muito, me deem muito trabalho, porque essa é a nossa função. A gente, eu sempre venho falando com o Bu, não é função da prefeitura produzir nada. A gente tem que vocacionar quem produz. Porque eu não consigo escrever roteiro de cinema, eu não consigo literatura eu escrevo, então não vou falar, tá? Mas eu não consigo fazer música, eu não consigo cantar, mas por ser gestor da cultura, eu tenho que vocacionar o todo. Então não sou eu quem produz são vocês, e nós, como prefeitura, em nome do nosso prefeito, professor Miguel, vocacionamos. E isso ele entendeu muito bem, né? Ele entendeu muito bem, está entendendo muito bem, porque às vezes ainda, né, a gente tem que mudar esse pensamento e a gente está conseguindo fazer isso. Então, muito obrigado a todos, aproveitem, curtam o Ivan. Ivan, não sei se vai sentar aqui? Vai sentar lá e daí já forma a fila para pegar o autógrafo. E o nome tem que ser completo, tá? Porque você colocar lá, para Rogério, qual? Né? Qual Rogério?
né? Até isso a gente tem que aprender com o tempo, né? E uma honra recebê-lo aqui, senhor José Ortiz de Camargo, também escritor, também oriundo, né? Contemporâneo nosso aqui. Sejam bem-vindos, obrigado pela presença. É uma honra e satisfação abrir os equipamentos culturais e receber essa produção. Obrigado a todos. Curtam aí, tem a Cláudia Rauscher aí, né? Fiquem à vontade. E o Ivan que está aí para conversar, dialogar e assinar. Trouxe a caneta? Senão ia. Obrigado. Parabéns.